Quando chega em 2013? Em 2013, a Ucrânia ela é convidada para fazer parte da União Europeia. Se fosse na década de 90, mas sem sombra de dúvidas, a Ucrânia teria entrado, porque a Rússia não conseguiria fazer frente. Na época, o Putin fala com o presidente ucraniano: pô, certeza que você vai entrar? Se você entrar para a União Europeia, eu posso romper relações com vocês. Certeza que vocês querem isso? Eu ainda sou seu maior parceiro econômico. O presidente ucraniano, então, ele volta atrás, ele não aceita fazer parte da União Europeia, mas começa na Ucrânia uma guerra civil. Uma guerra civil entre aqueles que querem pertencer à União Europeia e aqueles que querem continuar sob a influência da Rússia. É porque, de novo, né, a gente olhando agora fala assim, nossa, a Rússia mandou nos ucranianos e os ucranianos todos se revoltaram contra a Rússia. Não é verdade. Os ucranianos gostam dos russos? Depende. Tem que sim, tem gente que não. Percebe? Política, a população não é homogênea. Existem vontades, existem o filho, o neto, que é russo, enfim. Então, começa uma guerra civil e a Rússia, percebendo que existia um risco da Ucrânia debandar para o lado ocidental da força, arranja uma desculpa, que existe uma população majoritária na Crimeia, que é russa. Invade a Crimeia, sem autorização da ONU, sem autorização dos Estados Unidos, sem autorização de ninguém, e retoma aquele território. Faz um plebiscito ali, diz eles, né, que o plebiscito teve mais que 90% da população que votou sim, quero votar pertencer à Rússia, e a Crimeia volta a fazer parte da Rússia, como já foi na época da antiga União Soviética, né? Por que a Rússia fez isso? Por dois motivos. Um geopolítico, de mostrar força mesmo. Se fosse na década de 90, não teria feito essa incursão. E motivo econômico também. A Rússia, ela tem uma grande dificuldade. A Rússia, ela não tem acesso a mar quente. Então a Rússia, durante grande parte do ano, ela não consegue fazer comércio marítimo de maneira tão eficiente. Agora, se eu tenho o domínio da Crimeia, eu tenho acesso ao Mar Negro. Passando pela Turquia, Estreito de Bósforo e Dardanelos, eu chego no Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo é Europa, é Estados Unidos, é América do Sul. Então, é muito importante para a Rússia ter domínio sobre esses territórios. E ali tem uma quebra. Nesse momento de invasão da Rússia que tem uma quebra. Aí geopoliticamente se racha e a Ucrânia realmente começa a não compactuar mais com a força da Rússia. Momento de tensão, principalmente na região de Donbass, porque Donbass também se autodeclara independente, as repúblicas de Lugansk e Donetsk, só que a Ucrânia não reconhece. E começa uma guerra civil em Donbass também. Algumas pessoas russos ali, né? Porque ali é uma região de maioria russa. Faz fronteira, inclusive, da Rússia, né? As populações ali se autodeclaram independentes, mas não é reconhecido pela Ucrânia. Quando a Ucrânia chega agora mais próximo de 2021 tal, essas repúblicas, elas começam a se autodeclarar independentes. A Ucrânia começa a fazer algum conflito com essas repúblicas. A Rússia diz que esses russos estão correndo perigo. Nesse momento, a Rússia começa a ameaçar que vai invadir. E qual que é a desculpa que a Rússia alega? Olha, eu preciso preservar os russos que moram em Donbass, em Lugansk e Donetsk, porque a Ucrânia está acabando com eles. E aqui tem até um fato importante, né? Quando o Putin ele vai falar, ele sempre deixa claro em todas as declarações: a gente está combatendo os nazistas ucranianos. São os nazistas que estão sendo combatidos. E, professor, mas tem nazista na Ucrânia? Tem. Assim como existe nazista no Brasil, assim como existe nazista na Alemanha, assim como existem nazistas em vários lugares do mundo. Inclusive, tem um dos movimentos que é o mais famoso de lá, que é o Batalhão Azov, né? O Batalhão Azov é um movimento de claramente orientações neonazistas. Só que o Batalhão Azov, por incrível que pareça, ele estava do lado do governo. Porque quando começa a Guerra Civil Ucraniana em 2013, 2014, o Batalhão Azov, ele ajuda os ucranianos a combater os russos. Então ele passa a ser quase um movimento legítimo ali, um movimento que vai brigar pela integridade territorial ucraniana. E isso é inclusive uma crítica ao Zelensky agora, né? Porque muita gente inclusive critica, pô, Zelensky, você é nazista. E até existe aquela incoerência, né? Porque o Zelensky, ele é um judeu. Fala assim, pô, como que um judeu, ele pode ser nazista? É que o Zelensky, ele meio que passa pano pro fato do Batalhão Azov ser nazista, ou de existirem outros movimentos neonazistas ali, porque ele conta com o auxílio desses grupos para manter a integridade territorial ucraniana. E aí a Rússia se aproveita disso e fala, tá vendo, eu tô invadindo porque tem neonazista. Eu tô invadindo porque o Zelensky
tá passando pano para movimento neonazista. E aí chama de uma intervenção militar. Intervenção não... técnica especial militar. Inclusive, na Rússia, o Putin, o governo russo, né? Ele interditou um decreto que quem chamar isso de guerra tá produzindo fake news. Isso pode ser punido, inclusive, com prisão. Sim. Mas também não dá para levar... Não é só os russos que fazem isso. Os ucranianos também o fazem. O Zelensky, por exemplo, ele acabou com uma série de partidos políticos na Rússia, na Ucrânia, alegando que eram partidos que compactuavam com os russos. E aí, de novo, né, fica a crítica. O Zelensky, ele proibiu partidos de orientação de esquerda, de orientação mais próximas à Rússia, mas não proibiu o Batalhão Azov, mas não proibiu movimentos e partidos neonazistas.